Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente aí do horário que você esteja acompanhando o nosso encontro, né? É um prazer imenso estar com vocês, discutindo um pouquinho, transmitindo, trocando conhecimentos, onde o tema do nosso encontro é logaritmo. No encontro passado, nós já vimos a definição de logaritmo e algumas consequências dos logaritmos. Hoje nós vamos dar continuidade com a nossa brincadeirinha, vendo quais são as principais propriedades operatórias dos logaritmos e algumas dicasinhas a respeito de logaritmo neperiano, logaritmo de base 10, enfim. Vimos na aula passada, vou até fazer um resuminho aqui, que a definição de logaritmo é bem simples, onde você tem o logaritmo de um número A em uma determinada base B, vai ser x, onde para você encontrar esse logaritmo, para você encontrar esse x, basta você fazer que a base elevada ao x é igual ao número. Log de A na base B é igual a x, quando B elevado a x for igual a A. Você transforma o logaritmo na sua propriedade inversa, né, que é a exponencial, e a partir daí você passa a desenvolver. Então, quando as pessoas pensam, dizem que logaritmo é algo de outro mundo, não é. Basta você transformar o logaritmo em exponencial para que você possa desenvolvê-lo. Essa é a questão da definição dos logaritmos, tá? Só que aí você também vai observar que nos logaritmos existem algumas propriedades operatórias que vai ser necessário que você aplique quando você esteja resolvendo algumas questões. Então eu costumo dizer que são 3 propriedades básicas, existem mais, tá? Mas com 3 propriedades você consegue desenvolver a maioria das questões do Enem de uma maneira tranquila. Então a primeira propriedades. Então a primeira propriedade que eu gostaria de falar com vocês é justamente o logaritmo do produto de dois números, ou seja, log do produto. Quando você tiver o logaritmo da multiplicação de dois valores, basta que você faça, ou basta que você substitua o logaritmo de um mais o logaritmo do outro. Então, log do produto se resolve com a soma dos logaritmos. Ou seja, quando você tiver um logaritmo de um número A vezes B, na base C aqui, basta que você faça o log de A na base C, mais o log de B na base C. Tá bem? Então, quando tiver o logaritmo do produto de dois números, você substitui ou você resolve pegando o logaritmo de um mais o logaritmo de outro. Essas aplicações a gente vai ver nas questões, tá? Aí você vai entender bem direitinho. A segunda propriedade é o log do quociente, é o log da divisão. Então, quando você tiver o logaritmo da divisão de dois números, o log de A sobre B, na base C, basta que você faça o logaritmo de um menos o logaritmo do outro. Tá certo? Então, se no logaritmo do produto você soma, no logaritmo do quociente você subtrai. Então é log da soma, log do quociente. Aliás, log do produto, log do quociente. E a terceira propriedade que eu acho bem interessante é o log da potência. Então quando você tiver o logaritmo de A elevado a B na base C, o log de uma potência, a propriedade diz que esse expoente ele desce multiplicando o logaritmo. Então, o log de A elevado a B é B vezes o logaritmo de A. Tá certo? Então, esse expoente, ele desce multiplicando. Com essas 3 propriedades básicas, você consegue resolver as questões do Enem. Edilson, existem outras propriedades? Sim, claro, lógico, obviamente. É importante você estudar todas? Sim, claro e obviamente. Mas para as questões, para resolver aquilo que a gente está almejando de imediato, que são desenvolver as questões do Enem, com essas 3 você já consegue resolver sim, tá? E mais algumas curiosidades.
Por exemplo, quando você tiver um logaritmo de qualquer coisa na base 10, certo? Não é obrigado a aparecer o 10. Então, sempre que você vê, por exemplo, o logaritmo de qualquer número sem base, é porque a base é 10. Quando você vê também a expressão cologaritmo, cologaritmo, significa dizer que é o logaritmo negativo. Então, é menos o logaritmo daquele número. E a terceira curiosidade é o logaritmo neperiano. Quando você tiver ln de um número A, é a mesma coisa que você tiver o logaritmo daquele número A. Então são essas três curiosidades que você vai pegar no dia a dia da resolução das questões. Que é justamente log de base 10, quando a base é 10 não é obrigada a aparecer. Quando você tiver cologaritmo, esse colog significa menos o log. E quando você tiver ln, que é justamente o logaritmo neperiano, você vai usar a mesma coisa ou as mesmas propriedades do logaritmo. Então, com essas três propriedades operatórias e essas três curiosidades, você vai conseguir, sim, desenvolver as questões dos logaritmos, tá? Outra coisa bem importante, deixa eu só virar aqui, que é com relação ao gráfico da função logaritmo. Tá? Lembram que eu disse a vocês em aulas anteriores que a curva exponencial é uma curva que não toca em x. A curva do logaritmo é uma curva que não toca em y, tá certo? Então você vai ter aqui, ó, uma curva que não toca no eixo y. Curva da função logarítmica não toca no eixo x. Curva da função exponencial não toca no eixo... Aliás, eita, eu troquei, né? A curva da exponencial não toca em x. A curva do logaritmo não toca em y, tá? É só você saber essa diferençazinha que você chega. Então vamos ao que interessa, que são as questões da apostila. Ó, primeira questão. Pessoal, as questões de log são questões que vocês vão ver que não necessita assim de muito medo. Agora precisa de um cuidado na interpretação, ok? A primeira questão ela diz o seguinte: a magnitude de um terremoto na escala Richter é proporcional ao logaritmo na base 10 da energia liberada pelo abalo sísmico. Analogamente, o pH de uma solução aquosa é dado pelo logaritmo, também na base 10, do inverso da concentração do íon H positivo. Considerando as seguintes informações. Vamos lá. Antes de ir para as afirmações, para a gente analisar se é verdadeiro ou falso, esse enunciado ele traz um pouquinho de medo. Meu Deus, o logaritmo está na magnitude de um terremoto, também está no pH de uma solução aquosa, do inverso. Calma, calma. Pessoal, quando é que a gente usa valores exponenciais ou quando é que a gente usa escalas de logarítmicos? Escalas logarítmicas. Eita, essa palavrinha é difícil. Quando você observar que existem grandes variações, tá certo? Ô Edilson, então tu quer me dizer que um abalo sísmico existe uma grande variação? Claro, existem terremotos, existem abalos sísmicos, que ele é tão pequeno que o corpo humano, a gente, o ser humano, não consegue sentir o tremor da Terra. E também existem terremotos aí que são tão grandes que devastam aí uma cidade, um estado, um país inteiro. Então há uma variação enorme, tá certo? A mesma coisa é o pH de uma solução. O pH de uma solução determina quando ela é ácida ou quando ela é base. Eu só não sei explicar a diferença de um e de outro, tá? Aí você pede aí ajuda ao professor de química. Mas essa diferença entre ácido e base, eu sei que dá uma diferença boa na solução. Então, todas essas variações que são grandes, são enormes, necessita aí
da escala exponencial é uma variação exponencial. E como exponencial é a propriedade inversa do logaritmo, então onde tiver logaritmo vai existir exponencial, tá certo? A grande questão desse enunciado é: quando você observar um terremoto, você vai usar um logaritmo de base 10. Quando você estiver observando o pH de uma solução, você também tem um logaritmo de base 10. Só que aí é com o inverso da concentração do íon H positivo. E qual é o inverso do H positivo? Muito bem, é o H negativo, tá? Então, com isso, vamos para as afirmações. Primeira afirmação diz o seguinte: o uso do logaritmo nas escalas mencionadas justifica-se pelas variações exponenciais das grandezas envolvidas. Verdadeiro ou falso? Essa eu acabei de falar, né? Na explicação que eu dei do enunciado. O uso de logaritmo ele se justifica porque existem variações exponenciais. O que são variações exponenciais? São situações, são problemas em que a variação vai de uma coisa tão pequena para uma coisa tão grande, tá certo? Por exemplo, um abalo sísmico, por exemplo, o ácido de base, tá certo? Então, essa primeira afirmação, ela é verdadeira, porque a gente usa o logaritmo, porque existem variações exponenciais. Aí eu vou para a segunda afirmação. A concentração do íon H positivo de uma solução ácida com o pH 4 é 10.000 vezes maior do que a de uma solução alcalina com o pH 8. Pessoal, como é que eu faço para saber? Eu estou aqui na primeira questão, tá? A primeira afirmação foi verdadeira. Vamos para a segunda afirmação. Como é que eu faço para saber se uma coisa é 10.000 vezes maior do que outra? Como é que eu faço para saber se uma coisa é 15.000 vezes, sei lá, 2 vezes? Como é que eu faço para saber quando uma coisa é muito maior do que outra? É bem simples, basta você dividir. Quantas vezes o número 50 é maior do que o número 5? Oxente, pega o 50 e divida por 5. O número 50 é 10 vezes maior do que o número 5. Basta que você divida. Então, para saber quantas vezes a solução do pH 4 é maior do que a solução com pH 8, basta que você faça a divisão. A solução do pH 4 pela solução do pH 8. E aí você vai saber quantas vezes um é maior do que o outro. Só que quando a gente analisa aqui o texto, ele diz que quando a gente vai olhar o pH de uma solução aquosa, tá certo? Você está utilizando o logaritmo de base 10 do inverso da concentração do íon H positivo. Ô pessoal, lembra na definição que o logaritmo de qualquer coisa na base 10 vai ser igual a x quando 10 elevado a x for igual a esse número. Eu apliquei a definição, tá? Então, o que isso significa dizer? Que toda vez que você tiver um logaritmo de base 10, isso pode ser transformado em uma potência de base 10, em um expoente de base 10, tá certo? Lembrando que esse expoente aqui, ó, esse x aqui, o meu texto está dizendo o seguinte, que ele deve ser o inverso da concentração H positivo. E o inverso do H positivo é justamente quem? É justamente o H negativo. Então, você vai ter 10 elevado a menos 4, que é o valor de referência do pH, dividido por 10 elevado a menos 8. Tá ok? Então, essa afirmação 2 você vai resolver por esse caminho. Eu vou pegar uma solução aquosa de logaritmo na base 10. Então, log de base 10 se transforma em potência de base 10. Só que com o expoente inverso do H positivo. Então, vai ser o H negativo. Aí você vai saber quantas vezes essa solução é maior do que essa. Tá bom? Agora você vai aplicar propriedades da potência. Como assim propriedades da potência? Divisão de potências de mesma base. Você repete a base e subtrai os expoentes. Menos 4. Aqui. Menos 8. Cuidado com o joguinho de sinal, tá? Muito cuidado.
10 elevado, menos por menos aqui, ó, vai dar mais. Então, menos 4 mais 8 é 10 elevado à quarta potência. E quanto é 10 elevado à quarta potência? 10.000. Tá certo? Então, a solução com o pH 4, ela é 10.000 vezes maior do que a solução com o pH 8. Tornando assim a afirmação 2 verdadeira. Tá bem? Vamos agora para a afirmação 3. A afirmação 3, ela diz o seguinte, é lá em cima ela diz assim: um abalo sísmico de magnitude 6 na escala Richter libera 2 vezes mais energia do que um de magnitude 3. Se você ler rapidamente, a lógica da questão vai dizer que está certo. Gente, um magnitude 6 não é 2 vezes um de magnitude 3, não? É não. É não, porque nós estamos utilizando escalas logarítmicas, tá certo? Então, se você pegar o logaritmo da magnitude 6, a questão afirma que ele é 2 vezes o abalo de um terremoto de magnitude 3. Ó, o abalo de magnitude 6 libera 2 vezes a energia de um de magnitude 3. Tá certo? Quando eu trago isso para o logaritmo, eu vou aplicar essa minha terceira propriedade operatória, log da potência. Se eu tenho log de A elevado a B, aqui está com M e N, tá? Se eu tenho log de A elevado a B, isso é B vezes o log de A. Ou seja, esse 2 que está aqui na frente multiplicando, de acordo com essa terceira propriedade, era para ele estar aqui em cima, ó, como expoente. Então, o log de 6 é igual ao log de 3 ao quadrado. Veja, o número que está como expoente vem para frente multiplicando. Então, eu apliquei a terceira propriedade. E também aplico essa quinta consequência da definição. Igualdade de logaritmos de mesma base. Você corta os logs e fica somente com os números. Então, qual é a base desses dois logaritmos que estão aqui? Todo logaritmo que não tem base é porque é base 10. Então, uma igualdade entre dois logaritmos de mesma base, os logs se cancelam. E o que é que sobra? Que 6 é igual a 3 ao quadrado. Isso é verdadeiro, pessoal? 6 é igual a 9? Não, né? Então, a afirmação 3 ela é falsa, tornando assim correta apenas as afirmações 1 e 2. E a resposta é a letra D, tá certo? Então veja que as questões de logaritmo, essa não foi do Enem, essa foi da FUVEST. Mas o estilo de questão é bem parecido. O raciocínio que você utiliza para essa questão é bem parecido. Eu gosto muito, tá bem? Vamos aí para a questão 2. Vamos ver o que é que a gente consegue fazer. Antes que a gravação ela parta. Aí vamos lá, dá tempo de eu fazer a questão 2. Uma certa soma de dinheiro deve ser aplicada a juros compostos anuais de 20%. Para que ele dobre, por quanto tempo aproximadamente esse dinheiro deverá ser aplicado? Pessoal, deixa eu até pegar aqui, questão 2. Uma coisa muito interessante que vocês vão ter que se ligar é o seguinte: o Enem gosta muito de relacionar logaritmo com juros compostos. Tenha cuidado. Qual é a forma de juros compostos? Montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Cuidado, cuidado, memorize bem essa fórmula, tá? Você vai utilizar bastante ela aplicada a logaritmo. Então ele diz que uma certa soma de dinheiro aplicada a juros compostos de 20%, ela tem que dobrar. Ou seja, o capital ele tem que dobrar. O montante final vai ser o dobro do valor inicial. Então eu poderia dizer que M ele vai ser 2C. Olha, Edilson, mas eu não penso assim. Eu posso substituir por dinheiro assim. Se o capital for 50, o montante vai ser 100. Se o capital for 500, o montante vai ser 1.000. Eu posso pensar assim? Pode. Eu posso pensar com 2 e 4? Pode. Pense do jeito que você quiser, pessoal.
certo? Agora você só vai se ligar o seguinte, vou até fazer aqui mesmo, para você ficar vendo o enunciado. Se o montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo, aqui é 1, tá? E a minha questão diz que essa certa soma de dinheiro tem que dobrar, eu vou no mais fácil possível, pô. O montante vai ser 2 e o capital vai ser 1. Oxe, eu vou perder tempo, é? De jeito nenhum, né? Para ser mais fácil para mim, tá certo? Fique com o que for mais fácil. Então você vai ter 1 mais a taxa é de 20%. Na hora de colocar a porcentagem na conta, sempre em número decimal. 0,20, tá certo? Por quanto tempo esse capital vai ficar aproximado? Então eu quero descobrir qual é o tempo. Tá certo? Ó, a minha questão diz que uma certa soma de dinheiro deve ser dobrada. Por isso que eu coloquei o capital 1 e o montante 2. Mas qualquer valor que você colocar aqui, desde que seja o dobro, vai dar certo. Substituo a porcentagem e quero descobrir o tempo. Tá bem? Então você vai ter que 2 é igual. 1 que multiplica qualquer coisa, vai dar qualquer coisa. Certo? Então multiplicar por 1 vai dar no mesmo. 1 mais 0,2 vai dar 1,2 elevado a t. Edilson, e agora? Como é que eu saio daqui? Existe uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com vocês, é o seguinte. Preste atenção. Tudo que você for colocar de um lado, coloque no outro, para não ficar com ciúme. Ô Edilson, eu posso acrescentar alguma coisa em uma equação? Pode, desde que seja dos dois lados. O que você acrescentar de um lado da igualdade, você também tem que acrescentar do outro, tá certo? Para você não deixar um com ciúme do outro. Então, se é para botar, bota dos dois lados, tá certo? Por que é que eu estou dizendo isso? Porque vai existir alguns momentos que você vai precisar acrescentar. Eu vou precisar acrescentar o quê? Eu vou precisar acrescentar o log. Porque eu tenho 2. Parei aqui no 2. Mas a minha informação me deu o log de 2. Eu parei aqui no 1,2 elevado a t. Mas a minha informação me deu o log de 1,2. Então eu tenho 1,2, tenho o 2. Para substituir, o que é que está faltando? Está faltando o log. Então acrescente. Mas se for para acrescentar, tem que ser dos dois lados. Ou seja, você vai dizer que o log de 2 é igual ao log de 1,2 elevado a t. Tá certo? Toda equação você pode acrescentar um logaritmo desde que seja em ambos os membros. Tá certo? Chegando aqui, Edilson, eu já posso substituir? Não. Por que eu não posso substituir? Porque aqui tem uma propriedade. Que propriedade é essa? Log da potência. Quando eu tiver o logaritmo de uma potência, eu faço o que com esse expoente? Eu desço ele para frente multiplicando. Tá certo? Toda vez que você enxergar uma propriedade, já você aplique. Enxergou uma propriedade, aplique. Então isso vai ficar que o log de 2 é igual a t vezes o log de 1,2. Log da potência, o expoente desce multiplicando. Tá certo? Aplicou a propriedade, não tem mais nenhuma propriedade para aplicar, aí você agora pode substituir. Quem é o log de 2? O log de 2 é 0,3. Isso é igual a t vezes. Quem é o log de 1,2? O log de 1,2 é 0,07. Você só pode substituir quando tiver exatamente do jeitinho que o dado da questão informar. E agora é mesmo que achar, né? Ou seja, 0,3 dividido por 0,07 é igual a t. Tá bem? Então essa divisão vai dar 4,28 e um estopor badoca aí. Tá? Então aqui vai ser aproximadamente 4 anos. Letra A. Tá bem, pessoal? Então fique bastante ligados aí nessas questões de logaritmo para o Enem. Ou vai vir uma fórmula para você substituir e desenvolver, ou então vai vir alguma coisa relacionada a juros compostos para você aplicar, substituir e resolver.
tá certo? Logaritmo no Enem tem muito disso, tá bom? Vou marcar aqui a próxima questão, para que a partir do nosso próximo encontro a gente venha resolver ela. Tentem resolver sozinhos. Tentem resolver sozinhos, pessoal. Na hora da prova eu não vou estar do lado de vocês, não. Então tenta resolver sozinho. Qualquer coisa dá um alô, tá certo? Então foi um prazer estar com vocês. Beijo e até a próxima.